Começa agora o programa Diálogos entre o Sol e a Lua, um espaço para discussões sobre temas que buscam conhecer melhor o ser humano, a descobrir os mecanismos da psique. Apresentação de Paulo Randal e Bárbara Gomes e convidados, e a sua participação com perguntas e depoimentos. Olá, ouvintes da Rádio Astrociência, vamos dar início a mais um programa Diálogos entre o Sol e a Lua. E hoje eu estou na Amazônia e, portanto, alguns barulhos de lancha passando. Moro no barco no rio Tapajós, aqui no paraíso de Alter do Chão. Maravilha! Venham me visitar aqui e a gente vai passear no barco vencedor. E daqui, então, eu fico a observar as estrelas, assim como os caldeus. Eles tinham o horizonte muito amplo, eles tinham o sol nascente até o sol poente. E quando chegava o céu escuro, né, sem luzes na região, naquele tempo aí dos caldeus, entre o rio Tigre e Eufrates. E lá eles tinham uma observação celeste maravilhosa e podiam acompanhar o movimento das estrelas errantes, que em latim se tornou planetas, né? Os errantes, e em português planetas. E essas estrelas, em relação às estrelas fixas, são estrelas que estão tão longe, mas tão longe, que elas parecem fixas. Não são fixas, elas têm o seu movimento, mas estão muito longe, então não é possível perceber o movimento numa noite. Mas ao longo de anos após anos, sabe-se que elas se deslocam. E então, há o movimento das estrelas fixas, são movimentos muito pequenos, às vezes precisa de 500 anos para se deslocar meio grau no céu. Já os errantes são os nossos planetas, nossa Lua. A Lua demora viaja 12 graus aproximadamente por dia no céu. Então, se você vê a Lua hoje nascendo, ela está numa posição perto de uma estrela. Quando você vê amanhã, você vai ver que ela não vai nascer no mesmo horário. Então, vamos supor, a Lua cheia. Você está num lugar que a Lua cheia vai nascer às 6 horas da tarde. Olha que legal. Amanhã, quando você for ver a Lua de novo, do mesmo lugar, você vai ver que ela demora, não é mais 6 horas, é 6h20, 6h25, dependendo da época do ano e da onde você está. Então, a Lua anda perto de 12 graus por dia. E em 2 dias e meio ela avança, então, um signo. Por isso, a cada 28 dias e meio para 29, ocorre dela voltar ao mesmo lugar do céu em relação às estrelas fixas que estava naquele dia que se observou. Então, ocorre que os astros, cada um tem o seu movimento. Veja que o Sol anda no céu em relação às estrelas fixas. Ah, mas o Sol não anda, é a Terra sim, mas eu estou observando o Sol em relação às estrelas fixas. Então, é como se ao girar ao redor do Sol, a Terra projeta nossa visão do Sol em cada um dos pontos desse grande cenário de estrelas do fundo do céu. Então, veja, quando o Sol se desloca em média 1 grau por dia, aproximadamente, em 30 dias aproximadamente, vai haver a mudança de um signo, que são 30 graus. E o que eu quero dizer hoje para vocês é sobre o que são os signos. Ah, meu Deus!
os astrônomos falam, não existe os signos da forma com que a astrologia trabalha. Há uma briga idiota, porque quando o astrônomo for estudar astrologia, ele vira astrólogo. Ele vai ficar impressionado com a precisão com que o próprio mapa dele é interpretado. E por ele mesmo, porque nós temos livros no site astrociência.com.br. Você pode baixar uma apostila, você pode baixar um aplicativo de cálculo de mapa astrológico, você pode assistir vídeos onde eu explico como usar o aplicativo, como configurar o aplicativo, como consultar a tabela de astros e interpretação básica da apostila. Então, além de vídeos do nosso canal no YouTube, que você pode aprender muita coisa, tem muita informação, além desse programa Diálogos entre o Sol e a Lua, que vai trazer cada dia mais informação para você, mais compreensão dessa realidade maravilhosa que é o conhecimento astrológico. Então, qual a diferença entre constelações do céu, que são estrelinhas que você juntou lá, ou no passado alguém juntou lá aquelas pontinhas, igual aquela brincadeira de criança que você tem os pontinhos assim, e numera, e vai marcando assim, aí forma um desenho, né? Isso é legal para a criança, ela vê aqueles pontinhos, ligar e quando termina tem ali um desenho bonito, um animal, um cavalo, isso, aquilo, é muito legal. Então, assim no passado, as pessoas criavam as constelações conforme aquilo que estava na mente delas da época. E aí, o que ocorre é que lá nos lugares que as religiões e as culturas, cada cultura teve a sua. Então, por exemplo, muito famoso é Stonehenge, um círculo de pedras colocadas numa posição certa, de que na hora que o Sol nasce, no dia 21 de março, aproximadamente, começa o Sol a nascer, a luz do Sol vai bater numa fenda da pedra e vai iluminar um ponto de outra pedra lá no outro lado. Ali começa a primavera para o hemisfério norte. Eles precisavam dessa informação para saber, agora começou a primavera. Então, quando o Sol passa exatamente sobre a linha do Equador Celeste, ocorre o início da primavera. Então, o momento do equinócio é o momento em que o dia e a noite são iguais. Portanto, o mesmo tempo de dia, o mesmo tempo de escuridão. Com isso, inicia a primavera e os próximos 30 dias, um pouquinho mais, 30,4 dias, é o signo de Áries, do carneiro. O carneiro que depois de 6 meses de inverno, a gente quer sair para a rua, quer subir montanha, quer descer rio, quer fazer uma aventura, porque ficou 6 meses preso dentro de um inverno frio. Então, quando chega o primeiro dia de Áries, as pessoas têm vontade de viver, e isso é o modo ariano de ser. 30 dias depois, já acalmou essa inquietude de ter que fazer alguma coisa, vem o período das flores, do cheiro no ar, da grama e dos bichinhos andando para lá e para cá, os passarinhos cantando. A primavera trouxe a luz, o calor, aí surgiram as frutas e começa então a pessoa querer estar no bosque, na caminhada, o calor não está tão intenso ainda, mas já dá para curtir, fazer um piquenique, e assim
touro representa esse lado mais sensual, mais calmo, de curtir o paladar, o cheiro, a comida gostosa, as relações com as pessoas de forma mais próxima. E aí, logo depois, mais 30,4 dias, é o período antecede o verão, em que já está quente e as pessoas começam a vir de longe para as festas de quermesse, a festa junina, que vai ter as dancinhas, que vai ter o compartilhamento das comidas. Então forma-se ali uma relação festiva, alegre, onde as pessoas vão conviver de uma forma mais comunitária. Os primos vêm de longe, os vizinhos entram na festa para comemorar a alegria da luz, do verão, do calor. Isso para o hemisfério norte. Então é o signo de Gêmeos, das trocas, da conversa entre vizinhos, entre parentes próximos, pessoas que vêm de longe, a interação de ideias. Depois ocorre o verão máximo. Inicia o verão, o Sol está em cima do trópico de Câncer. Começa o signo de Câncer e esse signo marca a relação com a família. Então a família vai se reunir, vai lá para aquele lugar onde os avós construíram uma casinha de campo nas férias, os pais iam, aí quando a pessoa era criança passou aí também. Havia um lugar de prazer, um lugar de alegria, um lugar de relação com a família. Então, é uma história canceriana, a lembrança do passado, aqui que eu fazia isso, aqui. Então, essa história é muito própria do hemisfério norte, de levar as famílias para aquele lugar onde era uma história familiar, uma história do passado, das lembranças. Aqui no Brasil, nós temos o signo de Câncer no alto verão. Então, aliás, não é o alto verão aqui. Aqui é o inverno, a festa junina ocorre no inverno. Então, nós temos, logo depois das festas juninas, um momento de mais íntimo com a família por causa do período de frio, né? Lá é o contrário, no hemisfério norte. Aí depois vem o período de Leão, que são as competições entre as escolas, entre os bairros, para ver quem é o campeão, quem é o melhor. Inclusive, é quando ocorre as Olimpíadas, o esporte, ser melhor, ser campeão, atrair, eu sou bom, eu sou um bom partido, olha, eu sou campeão. Então, é a atração e também as festividades envolvendo festas maravilhosas, encantadoras, para que haja o intercâmbio e a sedução, os namoros. É muito importante. Leão ama conquistar o outro para si. Olha, pode me amar porque eu sou maravilhoso. Depois vai se aproximando o outono, e aí começa o período do signo de Virgem, que precisa consertar o telhado que a neve estragou, o gelo estragou, tem que colher os plantios, né, o trigo, o milho, para preparar um estoque para o frio. E aí depois vem o período que a pessoa tem que organizar todo um estoque, e muito bem organizado, protegido da chuva e do frio que vem, para poder atravessar o inverno. Isso é o signo de Virgem, consertar a casa, colocar o telhado, a janela, tudo, reparar tudo que for preciso para atravessar o inverno que vem. E aí o Sol de novo passa num ponto do Equador celeste que inicia o dia e a noite iguais, porém no outro dia a noite passa a ser maior do que o dia. E aí ocorre a traição. A luz foi vencida pelas trevas. Isso é um outro simbolismo aí que nós vamos estudar um dia.
E aí, quando existe esse momento, é o momento de Libra, do casal que começa a migrar para sua casa, para viver uma vida de casal, de união, de nós vamos atravessar o inverno. E logo depois vem o período mais congelante, que as águas dos rios, dos lagos, das montanhas começam a congelar, é o frio escorpiano, é um frio que dói os ossos, nem acender fogueira é fácil. E aí vem esse período congelante, onde você precisa do outro para te aquecer. Então é uma coisa meio obsessiva, da necessidade do corpo do outro. Por isso sexualidade está ligada a Escorpião. E logo depois vem o período de Sagitário, que a água já está congelada. Aí você tem um período que já dá, fica seco, já dá para acender as fogueiras, e aí vem as festas das fogueiras, os rituais de fogueira, e contando as histórias, acende a lareira e tem muita comida, porque no período de Escorpião se come pouco, sabe? A sexualidade é algo que quando o indivíduo está envolvido com a sexualidade, ele não come, ele está sendo saciado pelo desejo instintivo sexual. Aí vem a fase da comelança, por isso Sagitário tende a engordar, principalmente o quadril. Ora, essa comilança é própria de um período de fartura que guardou-se para o inverno, mas aí vem logo depois o período grave, que é a chegada da noite mais fria do ano, mais fria não, mais longa do ano, que é quando o Sol está passando em cima de São Paulo, no Trópico de Capricórnio, que é o período que nós vamos chamar aqui de festas, que são as festas mais de Natal, Ano Novo, enquanto que lá é um frio, no hemisfério norte um frio, a neve, a pessoa tem que tirar a neve todo dia, senão ela vira gelo, um trabalho, e a pessoa não pode mais comer muito, porque senão vai faltar comida. Então começa as regras, começa a imposição, isso é Capricórnio. Tem que trabalhar, e vamos ganhar dinheiro no ano que vem para poder ter mais fartura, mais condições de abrigar a família no próximo inverno. E aí Capricórnio tem sempre o pensamento do amanhã, você vai ganhar um presentinho porque você foi bonzinho. Então esse tipo de coisa é bem capricorniano, da autoridade, da figura paterna, da figura que presenteia porque você fez um ano justo, bonitinho. E aí Capricórnio é essa fase mais fria, mais dura, que é em função do inverno máximo que chegou. Depois tem o período de Aquário, que é quando o aguadeiro, no simbolismo da astrologia, o desenho é um símbolo de um homem velho jogando água para baixo no seu cântaro, com o seu cântaro, que é o período das enchentes, da degelo das montanhas, degelo dos rios, aí vem as neves que estão em cima dos telhados, começa a escorregar e sai rasgando o telhado todo. Quem não tirou antes, ela quando estava macia, virou gelo, aí a coisa, quando começar a degelar, sai quebrando tudo. Por isso que os telhados no hemisfério norte tem que ser muito inclinado, para não deixar acumular neve. E aí depois, esse período do aguadeiro causa muita destruição, muito caos em muitas comunidades que são destruídas pelas avalanches, pelas enchentes. E aí vem o período de Aquário, né, que é esse do aguadeiro, que traz um pouco de fraternidade. Eu tenho que ajudar, eu vou dividir o que eu guardei aqui, porque o outro perdeu tudo. E aí é esse período da fraternidade, da integração pela fraternidade, pelo caos, pelo prejuízo, pelas intempéries causadas devido a esse período.
rupturas de barragens e assim vai. Quando então chega o período de peixes, é o período em que os rios já degelaram, tudo já se acalmou, o rio voltou ao normal, aí começa a migração dos peixes, os peixes saem saltando as cachoeiras, aí é fácil pegar, é só ir lá com a bandeja e pegar o peixe. Aqui no Brasil é o período da piracema, da subida dos peixes nos rios. Então a fartura chegou, olha quanta fartura, Deus está nos dando fartura. Essa fartura de peixes, ela cria mecanismo de acreditar, nós fomos testados, Deus está nos abençoando porque nós superamos as dificuldades, Deus é bonzinho, Deus nos ajuda, Deus está trazendo a riqueza de alimentação, a fartura. E isso, então, cria o mecanismo da fantasia pisciana, de poder viver sem muita ganância, porque, afinal de contas, a natureza oferece as dádivas. E assim, completa o ciclo, novamente o Sol entra em Áries, iniciando a primavera no hemisfério norte. Então, esse é o mecanismo que criou os signos, os simbolismos para cada estação, cada fase, né, dessa estação, são 12 fases, foi atribuído simbolismos de animais, seres mitológicos, inclusive, que existe o signo de Sagitário, que é um animal com jeito de homem, o corpo de homem e quadril de animal. Então, o centauro. Então, são seres mitológicos e seres conhecidos da natureza, como o carneiro, o boi, os dois gêmeos, né, que são amiguinhos, um abraça o outro, convive. Depois, no final, tem os dois peixes, que um está olhando para um lado, o outro está olhando para o outro. E aí começa a fase da cisão, da separação. É necessário haver a cisão. A própria célula, quando está no seu período de divisão, os centríolos vão para os lados opostos e começa a puxar partes do DNA para construir uma nova célula. Então, esse é um momento do signo de peixes que causa as divisões de comunidades, de interesse, de ideias. E isso é bom, porque promove as divisões, ou seja, a diversidade de interesses, de opiniões, de ideias, de modo de viver. E nós vamos falar sobre essa característica pisciana que está muito forte nesse momento da nossa vida social e que em 2026 ocorre uma grande ruptura na sociedade, e nós vamos falar sobre isso depois. Obrigado por estar aqui nos ouvindo até esse momento e vamos avançar no conhecimento da astrologia. Você assistiu o programa Diálogos entre o Sol e a Lua. Apresentação de Paulo Randal e Bárbara Gomes.